Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, minha gente! Como vocês estão? Como estão as coisinhas por aí? Espero que estejam bem. Se acheguem, se acomodem do jeitinho que vocês puderem aí. E vamos conversar um pouquinho sobre desejo. Eu já falei em outros episódios sobre desejo, né? O desejo está aí em trânsito, o desejo para além do branco, o desejo para além do cis. Eu falo muito de desejo, o desejo como uma coisa política também. E hoje eu também quero falar de desejo em duas perspectivas, mas não do desejo como essa coisinha domesticada, romântica, controlada. E também não como essa fera indomável, que a gente às vezes fantasia que é, né? Eu desejo, então não consigo controlar o meu próprio desejo. Eu quero falar de novo, sim, sobre o desejo como algo que está em trânsito, em movimento, em atravessamento, o tempo todo. Mas também quero falar do desejo que colocam na gente, o que a gente pega das pessoas, os desejos que a gente importa das outras pessoas. E também, para a gente entender um pouco sobre isso, sobre como às vezes um gesto bastante cuidadoso e afetuoso que a gente pode fazer por nós mesmos e pelas nossas relações é se desimportar, tirar essa característica de importação, desfocar mesmo a coisa, opacidade, né, para quem gosta de Édouard Glissant. E ainda assim permanecer nesse lugar afetivo, permanecer no presente, permanecer nos planos, na vivência. Porque sim, é possível dizer isso não é meu, isso é seu, sem ter que abandonar as pessoas, as relações e os contextos. É possível amar sem carregar um fardo. É possível estar junto sem ter que se anular. Amar também é deixar ir. Amar também é falar sobre isso, né? Então hoje eu quero falar aqui sobre desejo, mas não desejo como falta. Não é uma coisa que nós temos que conquistar a qualquer custo. Como eu disse, o desejo está em trânsito. Sobre quem deseja, o que desejam de nós, o que desejamos por importação das outras pessoas e como que a gente pode lidar com isso, né, no nosso cotidiano. Eu quero pensar com vocês como que o desejo ele é atravessado por afetos, instituições, normatividades, a raça, o gênero, mas sem aprofundar nisso e pensando mais na dinâmica. E como que a desimportância ela pode ser paradoxalmente um gesto profundo de presença e afeto e cuidado. Vamos falar sobre isso? Vamos começar falando sobre desejos importantes. E que aqui eu quero fazer um jogo com as palavras também, porque você pode ler isso como desejos importáveis. Importantes, importáveis, dentro dessa lógica que o capitalismo produz nas relações de mercantilização, de importação, exportação. Então, poderia fazer o jogo como desejos exportados. Mas eu quero falar sobre a palavra importância, importante, que eu acho que é interessante agora. Porque quando a gente fala, né, de uma coisa que é importante pra gente, de que a gente está falando? A gente já pensou, você já parou para pensar que quando a gente fala de algo que é importante, é que nós estamos falando de algo que pode ser importado para nós, que pode ser importado para estar conosco? Ou seja, quando algo nos importa, pode ser um duplo sentido, porque nos importa no sentido de algo nos solicitar para este objeto, essa coisa ou pessoa, ou algo é importante para a gente porque é algo que pode ser importado para nós, para dentro de nós, para o nosso convívio, para a nossa existência, para o nosso afeto. E aqui eu quero pensar sobre essa questão, né, de como que muitas vezes a gente aprendendo a desejar, aprendendo a viver o desejo, a
conceber a vida nesse âmbito do desejo, a gente tem algo que sempre está apontando para fora, né? O desejo ele está apontando para objetos de desejo. A gente está sempre apontando para coisas que a gente gostaria de ter conosco, realizar, gozos possíveis. E aí, nessa lógica, às vezes a gente não necessariamente se movimenta no sentido de ir até, mas a gente acaba importando as coisas. É como, pensando nesse modelo monogâmico, pensando nesse modelo capitalista e neoliberal de ser, o mundo oferecesse para nós uma grande vitrine. Uma coisa assim que o mundo coloca a gente dentro de um olhar que você olha e deseja, e aí os objetos estão circulando, estão acontecendo. Só que nesse lugar do desejo importante, é como se nós fôssemos essa vitrine para o outro. Nós fôssemos uma vitrine que as pessoas olham para nós, as pessoas colocam em nós as expectativas, as projeções, nos colocam como espelho, como pressões, como convites que nem sempre foram pedidos, e aí as pessoas acabam, a partir dessa imagem produzida, querendo importar o nosso desejo. Então, os nossos desejos são importantes para alguém, porque alguém quer importá-los. E aí a gente pode cair em muitas armadilhas, ou não, né? Não é só uma coisa dual, boa e ruim, é muita coisa ao mesmo tempo, mas isso fala um pouco do modo como a gente aprendeu a amar. E a partir disso, tem um episódio também que eu falo de recursos afetivos, tem um outro que eu falo de cuidados descuidados. Recomendo que você dê uma escutadinha se quiser, porque tem muita relação com esse aqui. Mas é a partir disso, né? A partir deste movimento que a gente aprende também o que é ser uma pessoa desejada. Que ser uma pessoa desejada, como o nome já sugere, né? Que alguém nos deseje, que alguém importe o nosso desejo. E aí nós exportamos o desejo, entende a lógica? As pessoas olham, miram, nós importam o nosso desejo e a gente acaba caminhando nesse sentido, oferecendo esse desejo para lá, oferecendo esse desejo para aquela pessoa como significado de que nós somos as pessoas boas, que nós temos quase que nos convencer de que nós somos pessoas amáveis, que nós somos pessoas dignas de afeto, somente na medida em que solicitam esse afeto de nós. Isso pode nos colocar numa cena muito delicada, porque nós podemos passar em algum momento a desejar ser desejado. E isso a gente faz. A psicanálise e a psicologia têm um consenso mais ou menos sobre isso, dependendo da abordagem. E eu concordo também, né? O nosso desejo é ser pessoas desejadas. Isso faz parte. A questão é como isso acontece. Quando isso opera naquela lógica, que eu também tenho um episódio aqui, né? Sobre ser útil e ser uma pessoa amada, a gente às vezes aprende na vida que nossa utilidade é sinônimo de amor. Então nós oferecemos a nossa utilidade para aquela pessoa, a pessoa retribui querendo o nosso desejo, porque a outra pessoa também quer ser desejada, e nessa troca pode acontecer um processo que nos coloca numa condição de o tempo todo ter que dar desejo para aquela pessoa, mostrar que aquela pessoa está no lugar de ser o objeto do nosso desejo, que nós queremos, que nós faremos de tudo para estar ali, que nós vamos viver a nossa vida em função da realização desse desejo, que é um desejo da outra pessoa. Entende? Então, quando nós viramos essa grande vitrine e as pessoas começam a importar o nosso desejo, nós passamos a ser importantes para aquela pessoa, corre o risco, dependendo do lugar de vida que a gente vem, do nosso contexto e dos nossos marcadores sociais da diferença, corre um grande risco da gente aprender que nosso único valor vai ser ditado exclusivamente pela outra pessoa. Pelo quanto a outra pessoa recebe o nosso desejo, pelo quanto a outra pessoa valoriza, valida e significa o nosso desejo. A diferença entre ser uma pessoa desejada e ser uma pessoa usada, ser uma pessoa que está tapando buracos, ser uma pessoa que está ali fazendo quase que um serviço emocional, ela pode ficar muito nublada. Ela pode chegar num lugar que a gente não entenda nem o que está acontecendo, porque a gente não parou para refletir sobre. Justamente porque, ao longo da vida, nós aprendemos a exportar o nosso amor. A gente acaba vivendo afetos de exportação.
A gente aprende que temos que produzir desejo, afeto, carinho, cuidado, emoção, sentimento, responsabilidade e tudo mais para exportar para alguém que está importando de nós. E aí esses nossos desejos viram desejos importantes. Mas importantes como? Importantes para quem? Então, de que maneira que a gente consegue negociar o próprio desejo? Já que, dentro do que eu estou falando aqui, também a gente faz esse movimento, né, de movimentação afetiva para que as pessoas também queiram estar com a gente. Eu não acho que é nenhum problema nós condicionar uma forma de viver, entender nossos limites, etc. Desde que essa condição não seja uma condição inflexível, imutável, fixa, determinista. A gente não precisa ter um afeto e um desejo que seja determinado para sempre. É desse jeito hoje, vai ter que ser assim para sempre. O amor está em trânsito, né? Nem falo tanto amor, porque o que é amor nessa sociedade, né? Mas o afeto, o desejo, o sentir, ele está em trânsito. Ele pode ser mudado. Um desejo, ele só não vai ser mudado se ele for constantemente repetido, imposto, e se ele for mantido como aquilo que é o que eu chamo de fetichismo colonialista, onde o único modo de desejar vai ser instituído por uma instituição social como o colonialismo. Dentro desse sistema, né, a família, a escola, a religião, a monogamia, o Estado, o nacionalismo, vão dizer como devemos desejar. E se a gente acredita nisso, nós vamos sustentar essa prática social de importação e exportação. Nós vamos sustentar essa prática social onde nós devemos literalmente exportar o nosso afeto. E aí, será que isso nos coloca em um lugar bom? Será que isso nos dá uma maneira de lidar com as coisas, de desejar, de viver, de amar? Será que isso nos ajuda mais ou isso nos torna refém? Será que aí, quando a gente deseja no modo de exportação do nosso desejo, portanto, no modo de atender a desejos importantes, e aí entendam, né, importantes nessa lógica de que alguém está importando o nosso amor e o nosso desejo, o nosso cuidado, será que a gente não vira refém disso? Você já sentiu que esperam algo de você que você nunca prometeu entregar? Por exemplo, esperam a sua escuta como se a sua escuta fosse uma obrigação. Esperam que você esteja forte, mesmo quando você está ali triste, mesmo quando você está ali realmente com fraquezas, quando é você que está precisando desse cuidado. Esperam que você continue segurando o emocional dos outros de uma forma assim quase que infalível, mesmo quando o seu emocional está em frangalhos, né? Tá ali caído, quebrado, precisando de um cuidadozinho e etc. Isso é o que eu estou chamando de um desejo importante. Não porque é essencial, mas é porque importaram isso de você. Importaram que você tivesse que exportar o seu modo de viver para viver em função daquela outra pessoa. E aí, portanto, essas pessoas, essas instituições, esses contextos esperam que você deseje um desejo que é da outra coisa, da outra parte, da outra pessoa. E às vezes essa importação do seu desejo, ela vem como uma forma de carinho. Às vezes chamam isso até de amor, de afeto, mas no fundo pode ser uma cobrança institucional, social, disfarçada de ternura. E aí, de novo, né, lembrando aqueles episódios, o episódio que eu falo de cuidados, descuidados, aí tá lá você, se percebendo em que contexto, exportando o seu afeto, exportando o seu lugar de desejar viver, exportando a sua vida, exportando os seus sonhos, seus planos. Aí tá lá você cuidando, afetuosamente, oferecendo o desejo e a validação para aquela outra pessoa, para aquele contexto, para aquela instituição. E aqui acho que família é uma grande instituição onde a gente acaba sempre exportando tudo de nós para satisfazer um desejo de uma família. E no fundo, o que sobra para você? Qual é o desejo que você tem por você? Onde que está o seu desejo pela sua vida, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pela sua tranquilidade, pela sua saúde mental? Sobra tempo para você se desejar?
Sobra tempo para você se olhar no espelho e falar: nossa, que gostosa, que gostoso, que gostose. Sobra tempo para você olhar para si e falar assim: acho que hoje eu quero fazer uma comidinha, comer sozinho mesmo. Hoje eu quero beber uma coisa, quero um vinho, quero ouvir uma música, eu quero fazer algo onde eu estaria em contato comigo. Você já fez isso? Qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez algo para você sem que tivesse nessa jogada inteira a necessidade, ou na pior das hipóteses, a obrigação de você ter que exportar o seu desejo para que ele só seja desejo em relação a outra pessoa que compra o seu desejo? Quando que o seu desejo ele também esteve em trânsito em relação à sua própria vida? Quando que você desejou estar bonito para uma foto sem que essa necessidade fosse especificamente de alguém chegar e validar? Eu sei que parece muito autoajuda falar essas coisas porque elas estão longe de ser simples. Elas estão longe de ser uma coisa, né, que é só chegar, pensar um pouco, em 12 passos, em 2 semanas você muda de vida. Não é. E não é sobre mudar de vida. Acho que a gente tem muita pressa de mudar. A gente tem muita pressa de transformar as coisas, de quebrar os pactos. Mas acho que a primeira coisa que a gente pode pensar em fazer, antes da mudança propriamente dita, é entender como acontecem as coisas dentro de nós. Entender como as coisas se desdobram dentro de nós, como que o nosso desejo se movimenta dentro e como e para onde esse desejo se movimenta. E acho isso muito importante, a gente saber como que o nosso desejo está sendo movimentado aqui dentro e o que movimenta. Se o nosso desejo está participando de um grande mercado afetivo, onde as pessoas exportam onde nós exportamos o nosso desejo, as pessoas importam. E só nessa lógica de quem solicita, quem paga por isso, que nós vamos se sentir pessoas amáveis, amadas, afetuosas, afetivas. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Que o nosso desejo, ele é algo que também nos movimenta no mundo, ele nos situa na maneira como a gente cria desejo, vontades, ele movimenta a maneira como a gente vai fazer escolhas. E se o nosso desejo está sempre sendo negociado de modo unilateral, esse desejo ele vai virar uma imposição. Porque também eu não sou ingênua de achar que nosso desejo não é negociado em relação a outra pessoa. Ele é outra pessoa, outro objeto, outra coisa, outro contexto e outra instituição. Mas acreditar que tem que ser sempre um lado que solicita e que determina e que define, pode nos colocar numa situação muito complexa, na qual a gente vai acabar simplesmente servindo como realizadores, realizadoras de desejo alheio. E onde está o nosso desejo? Onde está aquilo que a gente consegue falar assim, eu estou desejando esse tipo de coisa e eu vou fazer. Sem ter que o tempo todo ficar pensando o que vão fazer com isso que eu estou fazendo. Porque aí a gente tem um risco, né? Uma coisa muito complicada de que, às vezes, quem mais nos sobrecarrega nessa demanda é a pessoa que mais diz que nos ama. Porque está nessa lógica que a gente aprende que esse fluxo, essa quantidade, define a intensidade desse amor. E tem um episódio aqui antes para falar de intensidade, dá uma olhadinha lá. Né? Achar que essa intensidade fala de amor, fala do que a gente realmente deseja, sendo que a gente está vivendo uma lógica mais mercadológica. Então, quantas vezes você aceitou ser desejado por alguém que, no fundo, só queria te usar como uma extensão do próprio ego? Até onde vai o seu afeto e onde começa uma lógica de servidão emocional? Quem tem importado o seu desejo? E o que isso tem feito com a sua saúde emocional, com a sua saúde mental? E aí, num sistema como o nosso, patriarcal, racista, cis heteronormativo, pessoas que não são homens cis, héteros, nem brancos, homens, né, que têm esse lugar de representação de poder, pensando em pessoas negras, pensando em pessoas trans, pensando em mulheres, pensando em pessoas gordas, pensando em pessoas freaks, pessoas que vivem em situações de muita vulnerabilidade social. Não por acaso são pessoas que têm em si um lugar onde as leituras sociais impõem uma percepção de desimportância.
Em que sentido de desimportância? A gente vai falar num outro sentido depois, né? Mas no sentido de que nada em você deve ser importado. Nada em você vai ser solicitado, porque você não tem nada para oferecer. Olham os corpos gordos, olham os corpos negros, trans, freaks, pessoas com deficiências, neurodivergentes, e é como se falassem que esses corpos nem sabem desejar o suficiente. Não tem autonomia, não tem agência, e aí é uma construção social, e aí eu vou falar mais forte disso quando falar de desejos importados. Uma construção social vai construir sobre esses mesmos corpos uma percepção danosa, na pior das hipóteses, de que a gente não tem nada para oferecer. E acreditar nisso é o grande trunfo do sistema colonialista, né? Diluir a nossa subjetividade, fazer com que a gente tenha, nas palavras de Fanon, um complexo de inferioridade. Esse é o grande trunfo do sistema, convencer a nós mesmos que nós somos pessoas incapazes, incompetentes, impotentes de desejar, de amar, de ser amados, de ter e viver o afeto. Por quê? Porque quando a gente acredita nisso, quando a gente leva isso a sério, ah, aí sim é complicado. É complicado porque, né? Se a gente acredita mesmo que a gente não tem nada para oferecer, ninguém vai importar nada do nosso território afetivo, quando uma pessoa importa algo de nós, a gente passa a acreditar que é a nossa última chance, que é a nossa única oportunidade de viver aquilo, é a nossa única oportunidade de ter algo para exportar para alguém e ter algo para oferecer. E aí a gente oferece com toda a força, com todo cuidado. E essa pessoa que está importando o nosso desejo, às vezes é uma pessoa que também quer exportar desejo para a gente, quer trocar afeto, quer trocar vivência, quer trocar experiência. E quando esse encontro acontece, é uma coisa muito linda, muito gostosa, que eu acho que todas as pessoas deveriam ter o direito de experimentar na vida. Esse encontro onde as coisas fluem, onde você mostra o que você tem de mais importante para a pessoa mostra o que ela tem de interessante e importante para você gosta daquilo, a pessoa gosta de você, vocês vivem uma mutualidade do desejo, do afeto, da vivência. E aí vocês crescem, vocês compartilham, vocês se mesclam, se misturam e continuam sendo você e a outra pessoa, você e o outro contexto. Eles não se fundem, eles compartilham partes, se interseccionam, eles se trocam, né? Os sistemas trocam informações, mas não deixam de ser sistemas individuais. A comunidade, ela não é feita na quebra da individualidade, ela é feita entre a conexão das individualidades. Já o individualismo não. O individualismo constrói barreiras para separar o que é um sujeito do que é o outro, e esses não vão ter uma conexão. Eles vão ter um desejo de saber, mas a conexão ela é proibida, e aí coloca-se como se o indivíduo fosse responsável por tudo que acontece no mundo e na vida dele. Deu errado? A culpa é do indivíduo, não é do sistema que colocou as paredes, não é do sistema que segregou, é do indivíduo. E isso é perigoso. Então, se a gente consegue construir um vínculo onde o afeto ele flui de um modo respeitoso, cuidadoso, acolhedor e que respeite as particularidades, as singularidades das pessoas, isso é maravilhoso. Agora, quando não é assim e a gente entrega o nosso desejo, o nosso afeto, nossa vontade, quando a gente está nesse movimento de que, nossa, alguém importou o meu desejo, alguém está solicitando o que eu posso oferecer e eu sempre quis isso, e a gente cai num lugar onde esse objeto de importação que importa o nosso desejo acaba nos solicitando. Esse objeto pode também ser um objeto que só quer o nosso serviço e que vai nos colocar na posição especificamente de serviçais emocionais, de servidão emocional, onde nós vamos ter que só servir para lá e colocar tudo para lá e nada chega para a gente se desgasta, como eu falei antes, se sobrecarrega, cuidando, servindo, afetando, né, levando afetos, e a gente se desgasta. E quem vai estar conosco? Então essa duplicidade, ela existe, ela habita, né, a ambiguidade, ela habita, somos criaturas ambíguas, isso não tem como negar. Mas também a gente não pode se render para esse sistema mercantilista do afeto achando que isso é suficiente. E aí a gente precisa dar uma virada sua. Mas aqui eu falo de desejos importados. E se eu fosse falar, por exemplo,
Na verdade, eu falei de desejos importantes, né? Que é aqueles que importam de nós. E aí, se eu fosse falar de desejos importados, aqueles desejos que nós acreditamos que temos que pegar do outro lugar. Porque a gente pode ocupar qualquer lado, né? Nessa importância e nessa exportância, vamos chamar assim. Sabe aquele desejo que ele pode ser produzido em nós, mas que a gente aprende a produzir ele, sendo que o referencial ele é exclusivamente de fora? Aquele desejo que a gente acaba trazendo de fora para colocar como se ele fosse nosso, sem nem perceber. E a gente não percebe não porque a gente não tem capacidade de perceber, mas porque eles já estão tão embebidos na nossa vivência, nós já estamos tão submersos nessa vivência, que é como um peixinho na água, que nem sabe que está na água. A gente não pensa sobre o ar o tempo todo, a gente está nele. É normal, a gente não pensa que o ar é um fluido, e segundo a física, o ar é um fluido, né? A gente não pensa que nós estamos nesse grande fluido, a gente só vive. E às vezes os desejos importados, eles têm a função desse lugar. A função não, eles têm essa mesma percepção, ou seja, uma não percepção, um não dito. Por exemplo, a família, a mídia, a branquitude, o capacitismo, a transfobia, a própria heteronorma, essas coisas que acontecem o tempo todo a partir da noção de família nuclear, da noção midiática, da noção que o racismo produz, da noção que o modo de desejar corpos e viver corpos também produz. O colonialismo do desejo, o fetichismo colonialista, que é aquilo que eu comento sempre sobre como que um desejo é colocado como o único meio de atingir o gozo. Isso às vezes a gente não se dá conta. A gente não se dá conta de que às vezes algo pode até desejar algo, né? Pode até parecer o certo, o bonito, o ideal, como por exemplo, coisas que as pessoas fazem por aí, né? O desejo pelo reconhecimento branco, o desejo por encaixes normativos, a gente cai em relações que nos apagam, o desejo de performar uma felicidade, porque é isso que a sociedade está esperando de nós, o desejo de amar alguém, só que é um amar de um jeito que acaba nos fazendo sofrer. Então a pergunta é, quantos dos seus desejos são realmente seus? Será que a gente consegue saber quantos desejos que a gente deseja são realmente nossos? Porque se a gente está falando, né, de questões como os desejos que importam de nós, os desejos importados é como se a gente virasse esse jogo na análise agora, né? De novo, quais são os desejos que você acha que são seus, mas que talvez não sejam? Porque a gente cresce desejando coisas que foram empurradas para a gente aprender. A gente foi colocado nesse modo operante de desejar coisas, e são coisas que parecem ser a norma, parecem natural, parecem que é o jeito de atingir o que chamam de sucesso por aí, é a gente estar num complexo de desejo e realização que está alinhado com o social, com o externo, com o mundo. E quando isso não está? Quantas vezes você, eu, nós desejamos aceitação de pessoas que nunca nos enxergaram por inteiro? Quantas vezes nós desejamos validação por quem talvez nos exotifica? Esses são desejos importados, desejos colonizados. E não só colonizados, mas podem ter desejos que são importados, como os desejos são bons também, né? Interessantes também. Mas temos que tomar cuidado com esses desejos normativos que eu falei, que não foram nossos, mas que a gente aprendeu a chamar de nosso, a gente aprendeu até a chamar de sonho. Quantas vontades são só sobrevivência disfarçada de desejo? Porque essa é outra coisa, né? A gente também faz coisas para sobreviver. A gente faz coisas para se estabelecer em certo lugar. Mas desejar o que o outro deseja de nós, exclusivamente, esse é um caminho mais rápido para a gente se perder de quem nós somos. E aí nessa jogada, né? Pensando nas relações, é óbvio que a gente vai importar desejos. É óbvio que a gente vai fazer pessoas serem importantes pra gente. Em que sentido? No sentido de que eu vou importar uma coisa que aquela pessoa está oferecendo, vou trazer para dentro de mim, eu vou importar o afeto, eu vou buscar o afeto, vou buscar uma série de coisas. Isso aí a gente faz mesmo. Mas como? Como que a gente faz esse movimento? Como que a gente faz essa estratégia de desejar?
Como que a gente faz isso sem se perder de nós? Como que a gente realiza desejos que não estejam condicionados de novo a uma outra pessoa? Porque aí é isso, a gente tá nos relacionamentos, a gente tá vivendo com as pessoas, a gente conhece alguém, tá muito bacana, tá muito legal. Só que e se nós tivermos espaços abertos em nós, que vêm de outros contextos, espaços vazios, espaços de falta? E assim, né, gente, não tem problema, não é o problema do mundo que tenhamos faltas. Não é o problema do mundo que a gente tenha lugares abertos e vazios. Às vezes o problema é justamente a gente acreditar que tem que preencher essas faltas a qualquer custo. E às vezes, por conta disso, a gente acaba ali vivendo algumas questões na nossa vida. Ó, vocês estão ouvindo um barulhinho de cachorro, mas é isso, né? Se for esperar o cachorrinho parar de latir, tadinho, vai parar só amanhã. Mas aí a gente vai vendo tudo isso, e como eu escrevi naquele livro junto com o Juan, Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade, a gente faz uma discussão muito profunda também sobre o medo do abandono, né? Como que isso se relaciona com raça, gênero, sexualidade, e a gente traz uma série de relatos de várias pessoas. E ali na página 225, a gente vai falar assim: o medo do abandono não se restringe à idade, à racialização, à orientação sexual, nem à identidade de gênero. Apesar disso, os relatos nos sugerem que ele varia em intensidade e em forma a depender desses marcadores sociais da diferença que participam da vida de cada pessoa. Pessoas negras significam o medo pela ameaça que o ideal de beleza branca exerce na materialidade dos afetos. Não homens associam o medo do sentimento de precisar dar conta dos afetos, pois socialmente se demanda maior entrega dessas pessoas. Mas em geral, produzimos nossas expectativas também a partir do quanto conseguimos projetar na outra pessoa os nossos desejos e as nossas vontades. Logo, um outro aspecto que não poderíamos deixar de considerar aqui acerca dos mecanismos que usamos quando estamos diante do abandono, ou até quando supomos que ele seja uma possibilidade em nossa vida, é a projeção. Independentemente do quanto isso possa variar em intensidade e em significado, cada pessoa cria projeções do que é e de como gostaria que fosse o mundo em que ela habita. Projetamos nossas vontades, nossos desejos, nossos medos e nossas expectativas em variados objetos, desde a carreira profissional até o atendimento em um estabelecimento desde a nossa vontade e de ter acolhimento até o medo de uma violência. Temos projeções de que as coisas deveriam funcionar em dinâmicas que nos agradem ou dinâmicas que nos causem menos insegurança. Projetamos no passado nossos erros e acertos e os trazemos ao presente nossas vontades mais viscerais. No futuro, projetamos tudo aquilo que na nossa mente seria o nosso conforto, mas que não estão materializado. Projeções geralmente têm relação com aquilo que não temos como concretizar de modo substancial, mas que queremos tanto que precisamos visualizar sua existência de alguma maneira, em outro espaço, projetando expectativas em algum anteparo. E essas ações não precisam ser conscientes para acontecerem. Nessa lógica, indubitavelmente, projetamos nas pessoas os afetos que nos faltam, sejam porque nunca os tivemos, seja simplesmente porque sentimos que nos falta algo ou porque aprendemos a desejá-los a qualquer custo. Também pode acontecer de projetarmos em outro aquilo que se mostra nebuloso em nós. Queremos ver com nitidez na outra pessoa e nos outros objetos de desejo aquilo que em nós figura borrado, que por vezes está até rasurado. Existe um mecanismo em nós de terceirizar nossa falta e de contabilizar nas ações alheias o que não nos agrada ou o que nos fere o sentimento. Muito falamos do sistema sociocultural como operante de desigualdades e produtor de neuroses e angústias. Isso é pertinente. No entanto, existimos também como organismos e em nós existem operativos dessas nossas dores e angústias. Muitas vezes, nossa dinâmica interna trabalha na projeção, que usa outra pessoa como anteparo da nossa carência. Se esse anteparo não reflete a imagem que esperamos ver,
Então culpamos esse anteparo e até o execramos, até que surja outro anteparo que possamos passar a julgar como o mais adequado. Tudo isso para dizer que, se queremos lidar com o medo do abandono, precisamos também compreender os caminhos pessoais que trilhamos nessa compreensão. Nesse caminho, devemos considerar que sexismo e cis-heteronormatividade apresentam diferentes logísticas para lidar com o abandono, direcionando as pessoas identificadas como mulheres, travestis, transmasculines, pessoas não binárias, uma maior responsabilização, tirando dos ditos homens cis a ação de cuidado e de respeito, como se somente um gênero precisasse de afetos. Da mesma forma, raça exerce diferenciações concretas e é inclusive um marcador de quem merece mais ou menos afeto e amor, com o aumento da tendência do abandono para pessoas não brancas. Então, aqui a gente vê que tem várias operações que a gente faz, né, ao longo da nossa vida, que vão fazer a gente importar os afetos, os desejos e as coisas de outro lugar para nós. E são várias vias de atuação onde isso pode acontecer. É importante a gente entender, o que está construindo essa nossa noção sobre o mundo, sobre as coisas que a gente está pensando, desejando e fazendo. Porque assim, eu acho que talvez assim, a gente vai conseguir habitar uma vivência onde as coisas não tenham que ser obrigatoriamente trazidas de fora para dentro ou obrigatoriamente colocadas de nós para outra pessoa num tom de imposição, num tom de que se não for assim a relação acaba. Mas e se a relação acabar mesmo? Se você parar de ser essa via de exportação do seu afeto, da sua presença e tudo mais, e você perceber que a relação só existia porque você fazia essa nutrição da relação e só você fazia isso. Se a gente descobre, né, que quando a gente para de oferecer coisas, a relação morre, aí a gente vai descobrir que essa relação foi um tanto quanto unidirecional. É importante que ela seja bilateral, multilateral, para a gente poder viver várias coisas de modos plurais, né, pluriversais na vida, para que a gente não seja o tempo todo servidores da nossa própria existência. A gente precisa estar em comunidade. E estar em comunidade, como eu falei, é quando as individualidades podem se conectar sem se perder, sem se apagar, sem ter que ceder ao lugar de também ter o direito de ter desejos realizados, vividos e até mesmo planejados. E é aqui que entra essa noção de desimportância. É aqui que entra essa noção de como que a gente pode, então, desimportar as coisas. Não quer dizer que a gente vai simplesmente jogar fora tudo que a gente viveu, mas desimportar não é no sentido também tão literal assim da palavra única, de que a gente vai parar de se importar com as coisas, que a gente vai parar de importar as coisas e parar de exportar. Não é sobre isso. É sobre a gente tirar dessas categorias a obrigação de ter que fazer. É sobre a gente pensar que desimportar não é abandonar. Desimportar é respeitar, é respirar, é dizer isso não é meu. E ainda assim continuar amando aquela pessoa. É também a gente desimportar e cuidar sem adoecer. É perceber que não dá para carregar a história emocional das outras pessoas nas nossas costas, especialmente quando a gente não está dando conta nem de carregar a nossa. Desimportar não é cair na armadilha dessa importância, né? Porque quando tudo é importante, você desaparece um pouco da cena. Então, assim, a gente pensar em se desimportar é um lugar de tentativa, de cuidado, de pertencimento e fazer como que a gente vai criar nosso desejo de afeto. Porque quando a gente vive nesse sistema, né, das pessoas que acabam colocando tudo mercantilizado, tudo dual, é sim ou não, é isso ou aquilo, não tem negociação, a gente acha que se desimportar com as coisas, que desimportar as coisas, é meramente abandonar as coisas, é meramente esquecer delas, simplesmente colocar num lugar de irrelevância. Mas não é. É sobre a gente desimportar no sentido de
nos desobrigar a ter que fazer qualquer coisa na relação por obrigação mesmo. É sobre a gente também diferenciar presença de responsabilidade emocional. É como que a gente faz para pensar, como que eu posso não ser responsável pelas emoções daquela pessoa, no sentido de que eu tenho que cuidar da emoção dessa pessoa, e ao mesmo tempo continuar tendo uma presença, continuar tendo um acolhimento. Como que a gente faz para sermos pessoas cuidadosas sem ter que se sacrificar para aquilo acontecer? Para manter o nosso afeto, para manter o nosso coração aberto, o nosso espaço aberto para a pessoa, sem virar depósito daquela pessoa. Também desapegar do desejo que foi imposto para a gente. Como que a gente começa a desimportar isso nesse sentido de vamos parar de importar desejos que a gente não pensou sobre eles? Vamos parar de importar o desejo do amor romântico, da vida que é felizes para sempre, daquele lugar onde alguém vai nos salvar de algo, onde o branco é o mais importante, onde tem que ser correspondente com a norma hétero. Isso é desimportar. É parar, dizer, chega, não vou mais colocar isso nesse lugar onde a gente tem que fazer algo para agradar o mundo e se desconsiderar no processo. Desimportar como resistência. Resistência contra o racismo afetivo, o capacitismo do desempenho e do afeto, o sistema com C, né? Emocional, sabe? É a gente aprender a dizer sem nenhum tipo de culpa, dizer sem nenhum tipo de remorso. Não posso agora, mas eu tô aqui. Não consigo lidar com isso que você está me solicitando, mas eu estou aqui. Porque às vezes a gente mesmo acaba recebendo isso, né? A pessoa fala, eu não posso agora, eu não tenho condições agora. E a gente fala, nossa, essa pessoa não se interessa por mim, essa pessoa não me ama, essa pessoa não me quer. Mas a gente tem que saber mesmo o quanto cada pessoa, inclusive nós, estamos disponíveis para amar, disponíveis para ceder o afeto, o quanto nós estamos felizes para poder realmente encarar um novo modelo de vivência com alguém. É necessário a gente saber disso. É necessário a gente saber que às vezes a gente só está vivenciando um desejo, querendo ajudar, né? Esse desejo pela ajuda, esse desejo pelo acolhimento, esse desejo pela presença, às vezes não é nosso. Ele opera sobre um desejo nosso, mas ele não é nosso. E a gente tem que parar de importar coisas que não são nossas e também tem que parar de exportar coisas que a gente não quer ou que a gente não pode. Se a gente não pode exportar nosso afeto naquele momento porque a gente está esgotado, porque a gente está triste, porque a gente está em depressão, e tristeza não é um defeito, né? Eu tenho um episódio que fala, e daí que você não é feliz? Procura também, que eu acho interessante. É sobre a gente também aprender que nós temos que respeitar o nosso limite, inclusive para estar presente com as pessoas. Se eu só ofereço uma máscara, uma performance, uma fantasia, eu nem estou me oferecendo também para aquela pessoa. Eu estou oferecendo algo que pode acabar a qualquer momento, que pode ruir a qualquer tempestade, e eu estou acreditando que estou aqui me oferecendo, e a gente nem tá. A gente não está se pondo na cena. É perceber quando o nosso sim é o medo de decepcionar a outra pessoa, ou quando o sim da outra pessoa também é um medo de nos decepcionar. A gente também precisa, né, exercitar o nosso olhar e a nossa sensibilidade sobre a outra pessoa. Tudo que eu estou falando aqui sobre nós também pode ser sobre a outra pessoa. Como que a gente olha para essa outra pessoa e vê ali um ser humano digno de vida, vê os animais dignos de vida, vê as coisas dignas de existência, e a gente também se coloca de vez em quando naquele lugar, tentando entender, não querendo julgar com a nossa percepção, mas tentando entender o que está acontecendo ali, né? O que é isso que está acontecendo? Será que o que eu estou pedindo para essa pessoa é muito? E não é que nós vamos definir o que é ou não para outra pessoa, porque as pessoas também podem dizer, mas a gente tem essa abertura para esse espaço. Às vezes a pessoa se sente ameaçada em falar alguma coisa para a gente, porque qualquer coisa que a pessoa fala, a gente já estremece, parece que vai romper, parece que vai embora. E se aquela outra pessoa está numa situação também de insegurança afetiva, racial, medo de abandono, uma vivência produzida sobre culpas, rejeições e traumas, é muito fácil que aquela pessoa nem se manifeste diante da nossa recusa. E a gente tem que saber informar isso também para a pessoa, para não criar de nenhum dos lados, dos vários lados das relações, esse lugar onde ninguém pode falar nada, porque se falar é uma cobrança.
Não posso conversar porque a pessoa fala que estou cobrando demais. A gente precisa produzir um espaço que, se a gente quer realmente pensar afeto descolonizado, produzir um espaço onde o diálogo é possível. E aqui eu não estou falando sobre a gente aceitar racismo, transfobia e capacitismo e gordofobia e um monte de coisa das pessoas porque tem que abrir para o diálogo. Não é sobre isso. No meu episódio, Como Conversar com Pessoas que Pensam Radicalmente Diferente de Nós, eu falo sobre isso, né? Então eu estou aqui conversando sobre como que a gente também cria pontes de conexão com as pessoas que não sejam a via de escoamento das nossas vontades, dos nossos desejos, e que tudo tem que vir para nós, temos que importar tudo, temos que exportar tudo. É sobre fazer uma troca que seja gostosa também, é colocar a pessoa no lugar de gente, entende? É retirar a importância de onde só há cobrança. Aceitar que o nosso cuidado pode continuar sendo cuidado, mesmo que ele não resolva tudo. A gente tirar esse lugar também de que nós vamos dar conta de tudo, de que nós temos tudo que aquela pessoa precisa e nós vamos enviar para aquela pessoa. Ou de que aquela pessoa tem tudo que nós precisamos e só ela pode nos dar o que nos falta. É sobre a gente também lidar com a nossa falta. A gente lidar com espaços vazios dentro de nós, sem obrigar as relações a suprir esses espaços. É um desafio a gente se pôr nesse lugar, né? De assumir a nossa insignificância diante do mundo, de assumir a nossa pequenez diante da existência, ao mesmo tempo de não se deixar levar como objetos de consumo, como objetos frívolos da vida. Acho essa palavra bonitinha. Então, gente, eu quis conversar com vocês com isso, né? Uma coisa mais rápida. Hoje o episódio não foi gigantesco, né? Então, assim, como que será esse modo que a gente tem para desenvolver o amor, o afeto, a vivência de um lugar que a obrigação de fazer não seja mais colocada como um imperativo? Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para poder pensar o afeto, pensar a alegria, pensar o compartilhamento, pensar essas coisas de um lugar que, sei lá, a gente consiga ver a desimportância das coisas sem que as coisas percam sentido pra gente? Porque senão a gente vai viver essa lógica, né? Não tenho o que eu quero, não aceito o que eu tenho, não serve para compartilhar nada comigo. Aí vira de fato uma coisa mercadológica, neoliberal, vazia, fraca, e cada vez mais a gente vai procurando relações que satisfaçam somente o nosso narcisismo, o nosso ego, e aí a gente sabe onde vai dar, né? A gente vai ter relações bem colonizadinhas. É isso, né? Hoje a gente caminhou por algumas estradas já conhecidas aqui nesses podcasts, nesses episódios, mas que nem por isso deixam de ser estradas mais delicadas, né? De falar certas coisas, entender nossos lugares nas relações sociais e afetivas. A gente falou de desejos que colocam em nós, desejos que a gente traz de fora sem pensar, desejos que exigem de nós, que importam de nós, que fazem todo esse modelo mercantilista, sobre desejos que viram prisão disfarçada de carinho. E a gente falou principalmente sobre esse gesto, né, de entender e lidar com os desejos, que é desimportar. Não para viver sem desejo, mas para desejar com mais profundidade também, com uma certa autonomia coletiva também, com uma certa inteireza. Então, assim, se eu puder te deixar uma provocação hoje, acho que a provocação é essa. Quais desejos você precisa devolver? Quais desejos você quer escolher para si e por si? Isso é importante. Às vezes a gente tem que devolver coisas, e principalmente devolver o incômodo, devolver o desconforto, devolver o não posso, não vou. A gente, como diria Audre Lorde, a gente não precisa guardar a nossa calma para manter as pessoas, guardar a nossa raiva para manter as pessoas calmas. A gente não precisa ficar desconfortável para deixar as pessoas confortáveis, porque a gente não está vivendo uma relação, a gente está vivendo quase uma coisa ali relacionada muito mais a uma unilateralidade, uma submissão, uma servidão, do que uma relação propriamente dita. Então, para quem ficou até aqui, brigadinha. E mais uma vez, gente, é muito importante para a gente que vocês façam esse movimento de compartilhar os episódios, posta nos stories e marca que a gente reposta, indicar para as pessoas,
curtir o episódio. Eu sei que vocês às vezes não vão lá e não deixam as suas estrelinhas, né, de curtir, ativar o sininho, etc. Mas isso realmente é muito importante pra gente e faz os episódios serem mais entregues também e o nosso trabalho ser mais difundido, polinizado, espalhado por aí. Então, se você puder, faz isso. Se você gostou dessa conversa, faz isso também. E é isso, lembre de cuidar de você e que cuidar de você também é um jeito de cuidar dos outros. Tá bom? Às vezes o que você mais precisa fazer por você é o que você faz pelas outras pessoas. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.